Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de março de 2011, sexta-feira. O verbete é 1872, 4 páginas, 44 logias e 13 máximos. O tema, estatura parapsíquica. A especialidade, autoparapercepciologia. Definologia. A estatura parapsíquica é a condição da consciência lúcida quanto à qualidade das parapercepções aplicadas de modo interassistencial. Então isso mostra a grandeza, a envergadura, a magnitude do desenvolvimento meritório parapsíquico da pessoa. A abrangência do epicentrismo parapsíquico lúcido. Agora, a amplitude da autoproex parapsíquica. O percentual diuturno da autoprontidão interassistencial. A condição da consciência autoimperdoadora e heteroperdoadora permanente. O grau de envergadura paraperceptiva. A consistência das experiências parafenomênicas. O aprofundamento na interpretação do conteúdo do parafenômeno. A extensão do inventário sinalético pessoal. O alcance do acesso às centrais extrafísicas. A quantidade e qualidade das atuações interassistenciais multidimensionais. A relevância da paracasuística pessoal. A condição parapsíquica pessoal mantendo a autossuficiência e a autoconfiança perante os amparadores extrafísicos. A incontestabilidade do mérito parapsíquico. Na remissologia, entre os 15 itens, destacamos agudização do autoparapsiquismo, autolucidez parapsíquica, autoparapsiquismo avançado, fulguração parapsicosférica e parapsiquismo intelectual. Frase enfática. Depois de certo patamar de desenvolvimento parapsíquico, torna-se impossível a consciência viver sem explicitar claramente a própria interassistencialidade cosmoética multidimensional. Você já vive nível de parapsiquismo tornado inescondível? Por quais razões? Perguntas. Tenho 3 consciências na minha psicosfera e não consigo encaminhá-las porque ainda não faço TENEPS. Estou lendo o manual da TENEPS e não tem sentido amparador por perto. Peço uma orientação. A primeira coisa é o seguinte: tenha confiança em você e no seu estado vibracional. Exteriorize a sua energia e domine o seu cérebro, o seu corpo, o seu micro-universo consciencial. Quem manda em você é você. Se as consciências estão agindo é porque você está deixando. Para com isso. Outro. O senhor tem falado muito da importância dos cursos da PEX e da Consul, mas, sinceramente, não entendo porque o curso sob a introdução das diretrizes da PROEX e o curso com 5 Baia não são indicados na condição de curso de entrada para o voluntariado. É porque nós temos mais dezenas de cursos. Não é todo mundo que precisa desses cursos de cara. Precisa, tem muito mais coisa, muito pré-requisito, há muita coisa que existe por aí. Fica firme, tem muito curso por aí afora. Outro, o senhor conhece o Divaldo Franco? Seria ele um serenão evoluciólogo? Eu conheço há muitos anos, mas ele é um dos maiores líderes aí da seita do espiritismo atual. Agora, serenão e evoluciólogo está difícil, né? Primeiro, ele é um pouco homossexual. Isso já mostra que ele não domina nem o corpo humano. Como é que ele domina o holossoma? Para ser evoluciólogo, tem que dominar pelo menos isso. Presta atenção, tudo é um processo, mas ele é uma grande personalidade de assistência. Faz muita TACOM, lá em Salvador. Outro, dia 17 houve uma pergunta sobre a autoria do vocabulário da conscienciologia. Posso estar enganado, mas desconfie que a dúvida da pessoa foi: se há muitos termos já existentes no extrafísico
E se ocorreu com a autoria do senhor, com uma ou mais consciências, algum evoluciólogo, por exemplo? É lógico. Eu sou um cara que estou repetindo as coisas do curso intermissível, é um monte de gente, não é só isso, por isso que a gente riu. Agora, o que se passa? Tem muita coisa nova naquilo que nós falamos. Isso é que a pessoa precisa prestar atenção. Outro, acreditando que havia algo de errado com a teoria econômica dominante e, portanto, com as políticas econômicas dos governos do mundo afora, comecei a pesquisar sobre economia. E agora preciso urgentemente conciliar aspectos da teoria econômica astro-libertária da escola austríaca de economia com a conscienciologia. O senhor ou alguém aí já estudou algo a respeito? Vocês teriam algo a comentar? Se tiver a turma que estuda economia aqui, né? Pois é, seria bom conversar com o Marcelo Silva. Liga para o Instituto, que ele geralmente está trabalhando lá. Marcelo Silva. Outro, li o livro Nossa Evolução que o senhor me indicou. Comprei o livro Conscienciograma para trabalhar o meu autoconhecimento. E fui informada que não haverá mais tiragem do mesmo por orientação superior. Poderia explicar o porquê? Eu não sei disso. Não me falaram nada disso, não estou sabendo de nada. Pelo contrário, nós estamos querendo colocar esses livros todos para fazer download. Já estão começando a pôr os livros. Já vai entrar, agora esses dias já vai entrar um. E nós vamos pôr o resto tudo, pouco a pouco. Gostaria também que me orientasse para tirar melhor proveito do livro, já que estou com muita dificuldade em estudá-lo. Achei muito difícil. Olha, você vai até a Conscius. A Conscius é especializada no estudo do conscienciograma. É uma instituição conscienciocêntrica para isso. Gente, eu queria chamar a atenção para vocês para o trabalho do professor e psicólogo Tiago André, que é do nosso povo aqui. Ele é um psicólogo membro da Mensa, responsável pelos testes de admissão no Oeste do Paraná. E ele está responsável pelo Clube de Leitura Nobel, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Tem uma dessas apresentações agora no dia 24, agora daqui 6 dias, que vai ser a apresentação do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, do Power. Quem vai apresentar é a professora Miriam Sanches. Mas tem aqui, muita coisa importante que ele tem feito. Então, no dia 24 tem Ética a Nicômano, de Aristóteles. Isso foi no dia 24, foi. Agora aqui, o próximo agora é esse da Miriam. Depois tem Maria Montessori, quer dizer, do Michael Polar, apresentação pela Juliana Medeiros, e por aí vai. Isso é lá, Clube de Leitura Nobel, lá na livraria. Vale a pena vocês estudarem isso, que é um processo de intelectualidade mais avançado, de cultura, muito bom. Vale a pena pensar nisso aí. Aqui é um requinte, né? É um ponto alto aqui em Foz. Agora, sobre a estatura parapsíquica que nós estamos estudando hoje, como é que nós ficamos por aí? Na 43, a fatologia, o primeiro item você fala da amplitude da autoproexo parapsíquica. A minha pergunta é, nessa questão da autoproexo parapsíquica, a pessoa, conforme o histórico dela, paragenética, ela tem um fenômeno parapsíquico que predomina nela, que vai ser o carro-chefe dela, e a partir daí ela vai para os outros, variando de pessoa para pessoa? Olha, toda pessoa tem um fenômeno que é mais desencadeante do processo parapsíquico, da evolução, do desenvolvimento dela. Cada um tem o seu, eu preciso examinar isso, como é que é. Isso aí é importante localizar o fenômeno básico que desencadeou nessa vida, no corpo dessa pessoa, atualmente, o processo do autoparapsiquismo. Por exemplo, vai ter aquela pessoa que é mais clarividente, você já falou nisso, né? Não, o outro cada um vai tem ser que ver o que é. Projetor. Cada um tem sua manifestação, E isso o caminho tem a ver com a autoproexo parapsíquica, obviamente, né? Que ele vai ser o carro-chefe. Agora, uma das coisas mais sérias que tem é você verificar quem é que tem o parapsiquismo intelectual, ou se não o parapsiquismo propriamente físico apenas. Como é que foi desencadear? Desencadear é uma coisa. Agora precisa de ver o que é que se manifestou e que se firmou com o tempo.
houve uma consolidação de qual tipo de fenômeno na vida da pessoa. Por quê? Agora, isso aí tem que ter a interassistencialidade, o processo da holomaturidade da pessoa. Uma outra coisa séria é o processo da idade. Qual a relação da idade com isso? Porque uma coisa é uma jovem igual aquela que aparece aqui, que está com 14 anos e que acompanha as coisas todas. Sendo que nem a família dela entende ela nisso aí. Isso é uma coisa séria. Essa precocidade cria um problemão. Agora, se ela, com a precocidade dela, alcança uma certa assistência, ela consegue superar a incompreensão dos outros. Então, ela sobrepara o processo já precocemente, antecipadamente. Isso aí também é muito sério aí em vocês. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, pode ter um fenômeno que desencadeia toda a parafenomenologia na Sempre pessoa, tem. mas esse fenômeno nem sempre é o que vai prevalecer nele. Nunca é. Não né? é. Nunca é. Tá. Porque o povo, quase todo fenômeno inicial, ele ainda é muito grosseiro, muito rudimentar. Okay. É apenas para a pessoa jejuna que está começando a engatinhar dentro dos processos do parafenômeno. Com o tempo, isso se consolida em níveis mais avançados. Tá. E aí outros fenômenos podem ser mais determinantes na proex da pessoa. Vamos dizer assim, consistentes, de repercussões evolutivas maiores, que trazem benefícios mais amplos e por aí vai. Né? Então é muito importante pensar isso. E pelo que eu entendi, isso tem relação com digamos assim, um nível de especialidade interassistencial da pessoa, é isso, professor Valdo? Esse fenômeno que vai prevalecer, o que vai ser tipo um fenômeno para fora? É a predisposição, às vezes, para a genética maior que a pessoa conseguiu obter, né? Se manifesta mais. Tá. Agora, dependendo desse fenômeno, ele pode demarcar uma linha aí de desenvolvimento muito forte, intensa, que vai refletir no resto da vida da pessoa. Agora, precisa ver quando é que isso começa. Pode dar um exemplo disso? Pois é, meu caso, com autorretrocognição. Você pensa bem, você vem para cá e começa a lembrar do que houve antes, tudo aqui ficou pequeno, você dá uma cuspida geral em tudo. Fica tudo menor. Agora, isso a partir da criança. Na hora que a criança afirma que aquilo é uma coisa séria, que não é brincadeira, que a hora que a criança está pensando que todo mundo é assim, a ver que não é, o negócio começa a ter outra envergadura, outra grandeza. A situação muda de figura. Aí vem a estatura parapsíquica, pouco a pouco. O senhor comentou a questão da paragenética, né? Em outras vidas, o senhor já teve essa precocidade autorretrocognitiva? Já, mas eu acho que nessa eu tive condições mais adequadas. A minha mãe me ajudou. Em outras vidas eu já não tinha tanta assistência direta. A contígua, a coadjutora, uma preceptora do jeito que eu tive, né? Ela me ajudou, né? Devido ao processo do encaminhamento muito na época. Hoje em dia os meninos começam a estudar já com 5 dias de vida. Na minha época era 7 anos que começaram, e olha lá, ninguém falava com a criança, era difícil e tal. E eu comecei isso muito cedo, quer dizer, foi, né? Sobre esse aspecto, tá. 1932, presta atenção. Então, pelo que eu estou entendendo, esses inputs, esses estímulos ajudaram o senhor a ter a desencadear a questão da autorretrocognição. O meu caso é um caso, vamos dizer, óbvio. Não tem jeito de fugir disso. Agora, tem muita gente que tem o processo, às vezes, de incorporação. A maioria tem o processo patológico, que ela fica com a semi-possessão, eles levam para algum lugar para trabalhar aquilo, e ela, às vezes, desenvolve por aí. Mas isso é um processo patológico. O que nós estamos falando aqui é um processo homeostático, sadio. Agora, no caso, para a sua proexis, o desencadear dessas autorretrocognições mais precoces foram determinantes, a gente pode colocar assim? Não, o meu então, caso, de certa por exemplo, forma, já estava programado. Não precisou de me levar a centro espírita para fazer desassédio em cima de mim ou desenvolver minhas coisas. Eu não tive isso. O centro espírita que foi feito lá foi por causa do meu pai. Na nossa parte da família, né? Fora os outros, né? o resto da turma. Aí eu nunca precisei de um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, ou médico para me dar passe. Nunca precisei disso.
Mas assim, o que eu quero dizer é que, de certa forma, então isso já estava programado, você já tinha isso na sua programação? Não, eu tinha a chance. Tinha a chance. Mas eu que sei. Outra coisa, ter que passar a cabeça que estava rachada, superar isso tudo, isso me ajudou. O problema meu é um só, é aquele que a Marina sempre foi implicada comigo. Que pode acontecer um negócio, tudo que vai para baixo, mas eu saio da sarjeta e vou para um ponto superior àquele que eu estava na calçada. Você está entendendo? Um ponto a mais. Meu caso é esse, que eu considero isso tudo desafio. Quando eu desafio, o processo é de competição, é um problema esportivo. A minha esportividade é essa. Você está entendendo? Então, vamos funcionar com isso. Eu vejo, o assunto é difícil, então é comigo. É esse que eu quero entrar. Às vezes não consigo nada, mas quebra a cara, achata o nariz, né? Arranja alguma coisa, mas fico firme. Levanto e vamos em frente. O que eu vejo é mesmo a autodeterminação. Né? Então você veja, a autodeterminação com o parapsiquismo autoconsciente é uma coisa muito forte. Entendeu? Dentro do autoparapsiquismo consciente, lúcido. Então, se houver determinação aí, é muito sério, porque há um entrosamento maior com a extrafisicalidade. Um amparador de função, ele vai encontrar ambiente para desenvolver o trabalho. Então, de certa forma, a autodeterminação até desencadeia esse autoparapsiquismo mais competente. Mas agora tem uma essa interação entre os tem dois. que vir da intermissão. Da intermissão. A pessoa não pode chegar aqui e medrar. Ela não pode ser tíbia. Ela não pode ter dúvida, ser dúbia. Também não. Tem que saber, né? A determinação que é bom nela é que ela liquida com dúvida. Eu nunca tive dúvidas mortificadoras que chateiam a pessoa. Eu não tenho isso. Entende? Agora, veja, sob esse aspecto também é uma vantagem da autorretrocognição. Ela te persuade, ela te convence, sem ninguém falar com você. É você com você. Então, veja, é uma crise interna da crise. Não é uma crise externa. Entende? Outdoor. É indoors. Então, essa crise aí é o máximo. Entendeu? Vale a pena. Agora, o que eu vejo é o seguinte: essas coisas estão óbvias, mas a maioria do povo não quer nem saber, nem dar valor para isso. Custam a cair em si, entende? A se despertar, a ver o essencial, a alcançar a priorização do processo evolutivo aí. Agora aqui, eu sei que na conscienciologia a meritocracia é vista como modo de um vetor da evolução. Sim, é o básico. Por isso vejo inconsistência irreconciliável em distribuição de renda e meritocracia. Seja quando ela se dá em cima para baixo, quando o dinheiro é distribuído do mais pobre para o mais rico, através da inflação, seja quando ela se dá de baixo para cima, quando o dinheiro é distribuído do mais rico para o mais pobre, através de impostos e programas sociais. O livre mercado sem regulamentações e intervenções do Estado seria um modelo econômico mais afinado com a meritocracia. De que forma o senhor enxerga essa questão? Eu vejo por aí. E agora eu vejo também o seguinte: o processo mais sério não é a TACOM, é a TARES. Então o dinheiro sai do mercado, não interessa mais. Eu sou favorável ao Estado mundial que acabe com a moeda. Então pensa nisso, meu negócio eu já penso lá na frente. Que eu tenho que pensar dentro da autorretrocognição para minhas próximas vidas. Não posso estar pensando só no problema aqui. Isso ficaria, muito embora seja prático, para mim fica muito teórico. O meu processo pragmático, objetivo, é o parapragmático, é do futuro, é o porvir, é o devir básico, concreto. Outro, o livro Projeciologia não está mais disponível para compra no site Shopcons. Como posso fazer para adquirir o livro? Tem uma nova edição sendo feita, eles devem lançar a qualquer hora isso. Projeciologia devia ser lançada para download. Isso aqui é o bom. Eles estão estudando. Na trinobiologia, o item volição, intenção, auto-organização e o item vontade, intenção, organização não é a mesma coisa? Sim, e daí?
Agora, não é a mesma coisa pelo seguinte, ali eu estou falando auto-organização, o segundo é organização. Organização é direta, auto-organização é a sua. Aí muda de figura. Na paradoxologia, no primeiro item, não seria melhor mais mas ocorrer com interação das consciências, ao invés, mas ocorrer na interação com consciência, deixa eu ver. Paradoxologia. O paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e transferível, mas ocorrer na interação com consciências, mas ocorrer com interação. Para não ficar na pronúncia com consciência, não, os concons aí às vezes não tem jeito, e são os idiotismos idiomáticos, não tem saída. Na questionologia não está colocado leitor ou leitora, assim eu já vou colocar, por incrível que pareça. Olha aqui que você vai ver, ó. Está aqui. Olha lá, já escrevi, está a tinta. Às vezes eu deixo sem, mas às vezes eu preciso de pôr. A respeito da estatura parapsíquica, o papel de infiltrado cosmoético teria relação direta com a estatura parapsíquica elevada, segundo a exemplologia. Olha, a estatura parapsíquica elevada tem relação com tudo de bom que a pessoa pode fazer que tenha um requinte de evolução. Então, aí você tem que notar, na questão desse infiltrado, às vezes é bom que tenha, isso é importante, tem que examinar. Eu e mais algumas pessoas pegamos várias tertúlias e alguns trabalhos do Chico Xavier. Chegamos à conclusão que o Chico cumpriu uma parte da PROEX dele com relação a TACOM. Mas como ele teve acesso às ideias da conscienciologia, ele poderia ter contribuído também para a expansão da conscienciologia no meio espírita. Isso não poderia ser considerado, na intermissão, uma grande falha do Chico, que poderia ter ajudado o senhor a difundir a ciência, a conscienciologia, e milhares de espíritas que saíram do círculo vicioso que se encontram? Não, o caso todo é o seguinte. Isso que o Chico já fez já foi ótimo. Ele é um completista da TACOM. Para ele já foi o máximo. Ele não tinha gabarito para fazer mais do que isso, não. O problema dele, que eu estava lá com ele, era para transformá-lo no mito do Santo Espírito. Foi o que a gente fez. Era o que ele queria. Aquele é o nível dele. Pode ser que agora, na próxima vida, já vai mudar muitas coisas. Mas ele foi ótimo, dentro daquele nível dele. Você tem que saber que ele já vinha doente, com alteração da consciência, há alguns séculos. Ele melhorou demais. O sistema Unimed estará realizando em Foz o primeiro fórum político de âmbito nacional. Em 3, 4 e 5 de junho vai acontecer o primeiro Fórum Internacional de Democracia Direta, organizado pelo Discernimento. Isso não pode ser um bom sinal? É lógico, já está sendo feito aqui, já é um bom sinal, não há dúvida. É um sinalão positivo. Como faço para ter acesso ao colégio invisível dos Epicons? Aí é bom você entrar em relação com os Epicons que tem por aí. Ô Cris, você quer falar alguma coisa? Afinal de contas, você é um epicoa, não? Vê se ecoa a voz do epicentrismo, não é isso? Contato com o Conselho de Epicons, é interessante, você pode ter um e-mail chamado conselhoepicons@unicim.org. E existem alguns pareceres do Conselho de Epicons também, que estão publicados no site da Unicim, que você pode acessar. É só você acessar o site da Unicim, Pareceres, Conselho de Epicons, e ali você vai ter algumas informações sobre um programa de desenvolvimento de epicentrismo que está sendo elaborado. Tá bom? Iniciei minha TENEPS meia força no dia 7 de março. E, sem dúvida, são os 50 minutos mais importantes do meu dia. Além dos movimentos energéticos, mudança respiratória de temperatura, alternância do foco consciencial entre o soma, psicossoma e mental soma, sinto o meu ouvido direito bloquear no momento da instalação do EV, no início da TENEPS, e voltar ao normal somente quando acaba a TENEPS. O que o senhor poderia dizer quanto a isso, se tiver relevância? Não, isso aí tem relevância. Anota tudo no laptop para você desenvolver a sua sinalética parapsíquica e principalmente energética, aí no caso. Isso é o desenvolvimento da sua sinalética. Você já está começando assim. No dia 7, hoje é dia 18, faz 11 dias, você está ótimo.
Viva Florianópolis, Valdo, que é onde que a pessoa está. aqui. Sim. Quanto à preceptoria, você teve preceptor em outras vidas? Eu acho que aqui todo mundo teve, não foi só eu. Na maioria das últimas vidas nós tivemos preceptor. Se não foi nessa dimensão, foi na outra. Mas todo mundo teve. Mas intrafísico, que eu queria saber. Agora, intrafísico, em vidas anteriores, todo mundo teve, porque todo mundo teve professor, teve isso, teve aquilo, instrução. Antigamente, você veja, na época do Platão, esses caras todos que tinham alguma ideia de filosofia, eles eram todos preceptores de líderes políticos, não é isso? Um monte deles. Por aí você vê que a preceptoria, ela está em todas, dentro do processo da história humana. E atinge todo mundo. Agora, o problema nosso é ver dentro da aglutinação, da empatia, da afinidade que a pessoa faz no grupo evolutivo dela, quais são os elementos ali dentro que predispõem a, vamos dizer, a priorização da preceptoria elevada, avançada, melhor. Isso aqui é o X. Eu, por exemplo, você já pensou, eu saí de Monte Carmelo, numa boa, aos 12 anos, e com paz, com todo mundo, e minha mãe e meu pai que queria que eu saísse, isso é o máximo. Não é que eles tinham raiva de mim, ou que queriam desprezar o filho, nada disso. Quer dizer, eles souberam abrir mão da história, isso tudo, eu escolhi meu povo, né? Ou eles me escolheram, não sei bem, precisa estudar isso depois. Então é muito importante o processo da empatia, ou da afinidade maior. Pensa nisso. Você entendeu, né? Agora, a preceptoria, na verdade, é o ideal sempre. O ideal, por exemplo, se você arranjou um filho, além da escola comum e além do autodidativo, você vai falar com ele que tem que ter, é bom arranjar um preceptor. Não é só esse troço que eles falam aí, oficialmente, de fazer um reforço escolar. Isso é besteira. Estou falando além disso. Valdo, antes do curso intermissivo, as coisas funcionavam na base da parapreceptoria? De um falando com o outro, a pessoa ia melhorando, antes da coisa ficar profissional, como que era? É uma parapreceptoria, mas de grupal, né? Porque quase sempre tinha alguém mais avançado dentro de um grupo de trabalho, desenvolvendo alguma coisa mais séria, bem definida, bem contingencial, bem, vamos dizer, na mosca. E aí, passando a informação, a coisa ia... O processo da mosca aí, sabe, o raio laser, sabe, do pontual, super expressivo, é muito importante nesse caso. Agora, isso acontecia, então, antes do século XX, principalmente, no século XX, que o curso intermissivo ficou mais profissionalizado. Não, a hora que a coisa intensificou, eles mudaram. Eu, para mim, agora, quando eu chegar lá, eu já vou ver mais uma opção de mudança. Mais sério. Porque as diretrizes e bases da educação extrafísica devem ter aumentado demais. Deve ter muito mais gente. Né? Eu penso. Eu estou até querendo ver o que aconteceu, o que é que eu posso aprender aí, como é que está, quem é que está na ponta, como é que é a situação. Valdo. Quais são as últimas, o que trouxeram? Espera mais um pouco. Valdo. Espera mais um pouco. Tá. Vamos esperar mais um pocão. Né? O que mais? Valdo, o preceptor aqui, pelo que eu consultei, seria uma consulta, um ensino individual. Pega uma pessoa que ensina. Não, o ideal é individual. Porque ele falou, agora você tinha falado grupal, aí já... O grupal é a hora que tem um líder que indica as coisas. Por exemplo, aquilo que eu falo, um líder volitativo, o extrafísico, que pega um grupo e vai com a volição. Ele domina aquele processo que ele faz o encapsulamento de todo mundo debaixo das asas dele. Agora, isso, então, às vezes, a pessoa é muito importante. Pelo seguinte, Arlindo, vamos pensar só numa coisa, ver se tem lógica. Há determinadas instrução
ou determinadas lições, ou determinada matéria, ou disciplina que o preceptor vai ensinar a você, que ele precisa de ter outras pessoas para fazer as correlações. Por quê? A matéria às vezes é complexa, é necessário ter exemplos. Então, o grupo às vezes é muito importante. Você olha, na escola, mesmo independente de preceptoria, existem os grupos de trabalho, né? Então, o grupo de estudo que é feito ali, não, ó, vocês 5 vão fazer isso, vocês 3 vão fazer isso, por aí. Aí pode ser considerado uma preceptoria, mesmo que tenha vários. Né? Agora, a preceptoria boa é aquela de uma pessoa só, que tem realmente uma bagagem de conhecimento, de cognição mais avançada, que o gap entre ele e o pupilo é muito longo, muito grande, é um abismo, e ele procura pegar o pupilo e trazer para próximo, a prosêmica. Vem trazendo a prosêmica, ele se aproxima, então ele fica contíguo. Agora, o ideal é depois esse discípulo ultrapassar o mestre, dar uma banana para ele. Agora, no teu caso, lá na tua cidade, você naquela condição teve um preceptor que ensinou várias coisas, mas pois é, e agora que ele tem um rapaz aí que vai escrever agora um livro sobre Monte Carmelo, sobre isso. Possivelmente ele vai falar lá do Vicente Lopes Pérez de novo. É gente lá. Nós até vamos ver se ajudamos alguma coisa aqui. Eles mandaram, eu pedi até para editares ver o que é, mas ele já tem tudo encaminhado com o livro. Mas nós vamos comprar o livro para ajudá-lo, comprar antes para ajudar a fazer o livro. Mas essa preceptoria dessa pessoa, ela aconteceu assim naturalmente? A pessoa não, foi a circunstância que aconteceram, estavam lá. Agora, o meu pai e a minha mãe, que era da área da educação, ela viu a situação e sabia que o professor Vicente Lopes Pérez era o melhor que havia do povo todo, que já tinha acontecido ali. E realmente ele me ajudou muito. Agora, eles não queriam, a coisa importante aí é que o meu pai e minha mãe chegaram à conclusão que eu não podia ficar sem estudar. Tinha que forçar a barra. Entendendo? E eu já tinha feito tudo que era possível estudar lá, não tinha mais curso nenhum. Lá não tinha mais ginásio, não tinha nada. O ginásio apareceu depois, anos depois, lá em Monte Carmelo. Então eu já tinha feito o curso primário, lido tudo quanto é livro, discutido com as coisas, participado das coisas, até das discussões de adulto que havia lá em casa. Então ele falou assim, não, vamos arranjar agora um preceptor que vai ensinar para ele matérias que ele ainda não ensinou. Agora veja, eu fui estudar letra gótica, letra ronde, latim, você está entendendo? Italiano, francês, inglês, sabe? Esse negócio todo aí, a base do processo. As primeiras vezes que eu vi falar na minha vida o que era sufixo. Sufixo, prefixo e afixos, de modo geral. Aquilo me deu uma ideia. Então aí eu começava a pensar tudo. O que é o afixo? Eu lembro que eu cheguei lá um dia para o professor e perguntei para ele, me conta, um galho é afixo da haste da árvore? Ele começou a rir de mim, assim, você tem cada ideia, né, ô menino? Mas olha, você tem sua razão, vai estudando assim, anota isso tudo que você tem. Ele mesmo falava para mim, para registrar. Não, mas você veja bem, uma árvore frondosa, bonita, viçosa, ela é um conjunto de afixos. Tem prefixos, sufixos, tem a copa frondosa, cheia de coisa. Vê, tem a raiz. O que seria a raiz? A raiz é a etimologia da Mabel. A Mabel tem todas. Agora, não sei, você como já teve rememoração da Grécia, a Grécia também tinha esse processo, já a partir do sofisma. Era, mas lá a vida que a gente nota nessas retrocognições muito antigas, é que o mundo era muito pequeno, era uma casca de nós, tudo era muito acanhado demais. A visão global maior, isso apareceu depois. Por isso que eu fico pensando, por exemplo, o cara no Cro-Magnon, eu tenho pensado muito isso esses dias, sabe? Cada turma que tem ido para lá, etc. Eu vi umas coisas aí da transmigração, então tenho pensado muito. Então você veja bem, ir para lá, aquilo ali é uma caverna, né?
Aquele planeta é uma caverna, mais nada. Está dentro de uma caverna, tudo pequeno. Então, é uma vida de topeira violenta. Entende? Agora, não dá para fazer filosofia. Mas ainda não tem ambiente para isso. Em termos de preceptoria, existia alguma coisa lá, porque esses sofistas eram professores também. Eles deviam dar aulas em... Não, e eles que começaram, são sofistas. Por isso que eu falo, uma boa parte de vocês aqui está cheio de sofistas. Eu já falei isso há muitos anos. São sofistas da antiguidade. Está tudo aqui conosco. Isso aqui é uma escola de sofistas modernos. Tá certo? Olha o processo nosso de debate. É totalmente sofista. Problema do tertuliário. Esse processo do online, do jeito que nós fazemos. Responder as coisas sem ser mais nem menos. Isso aqui não é a resposta do João, aquele que tinha na rádio, né? O amigo João. A situação aqui é muito, muito diferente daquilo. Pois é. Há uma plateia que participa. O problema nosso é a participação do processo, de dentro e de fora. O senhor falou aí do pessoal que foi transmigrado, né? A evolução da Terra, quer dizer, se a gente conseguir evoluir o suficiente, a gente pode ajudar a eles fazerem atalho, para eles não passarem por todas as bobagens que a gente já passou aqui na Terra? Como assim? Eu não entendi. Assim, ó, a gente veio lá do Cromagnon e veio vindo fazendo um monte de besteira, né? Guerra, Inquisição, religião. E aí a gente também está evoluindo. A minha pergunta é se existe algum tipo de interação, ou seja, se a gente evoluindo rápido ou melhor, se a gente pode ajudar com a energia a que esse planeta, que eles evoluam sem passar por tanta... Não. Eu acho que não tem jeito, não, devido ao processo da botânica e da zoologia. Eles vão ter que passar por tudo que eles passaram. Tem que passar por isso, não tem saída. Olha, eu estou escrevendo um negócio aqui que você pegou aonde dói. Requinte da autolucidez. Então, eu estou começando a estudar para me ver se eu faço uma tabela do cotejo da não lucidez e da autolucidez. Entende? Então, por exemplo, a não lucidez, a botânica de um lado e o extrapolacionismo do outro. O extrapolacionismo seria a área requintada. A botânica é a área não requintada da lucidez. Agora, o outro. A zoologia, a área não requintada lucidamente, e a mental somática, a área requintada lucidamente. Agora, a infância, a área não requintada lucidamente, e a cosmo e a automaturidade, como a área requintada. O indigenismo, quer dizer, os indígenas, que é a área não requintada, da cosmoconsciencialidade. Quer dizer, isso aí é até a descaridade, né, falar isso. Mas é o jeito. Agora, a materiologia como a área não requintada, está entendendo? Que vai dar aí um processo que a gente tem que estudar para onde nós vamos caminhar, mas é a parapercepciologia. Depois, a hiperatividade pessoal da pessoa, que é a área não requintada, e a serenologia. Aí precisa a gente mandar os hiperativos tudo para o laboratório, não é isso? Da vigília física. Agora, a área não requintada, a patologia, de modo geral, a patologia humana, e a homeostaticologia, do ponto de vista da área requintada. Agora, o que seria o requinte da autolucidez? É a postura mais evolutivamente avançada, alcançada pela consciência lúcida em determinado momento autoevolutivo crítico. Então, por aí você vê o processo da botânica e essa condição que a gente está falando. Eu acho que com isso a gente pode clarear. Você já viu a aplicação do negócio que eu falei, do requinte da autolucidez? Já tem aí. Só a pergunta dela já esclarece um monte de coisa. Agora, eu já arranjei 7 itens ali, para se ter uma ideia. Pode ser que tenha itens melhores do que esse, porque esse aqui eu fiz agora aí, rapidinho. Vamos ver, tem que estudar. O que você queria? Você estava falando que você teve retrocognição muito cedo nessa vida, né? Logo você era muito pequeno. Como é que você desenvolveu nessa vida a pangrafia? Foi um processo natural? Não, a pangrafia começou, e eu não sei se todo mundo é assim, mas ela começou por mim pelas minhas elucubrações. Assim, gente, que besteira, eu tenho um fenômeno só toda vez, eu vou juntar todos os fenômenos. Aí eu comecei,
toda vez que acontecia alguma coisa, eu procurava captar os outros através de outro tipo de fenômeno. Aí, extrafisicamente, eles me esclareceram, falaram assim, você está trabalhando com a pangrafia. Me deram essa ideia, né? O nome pode ser esse, pangrafia. Então, pensa bem como é que é a situação. O problema da grafia aí é muito importante, devido ao processo de registro, porque há uma simultaneidade de manifestação parapsíquica, mas aquilo tem que ser registrado, porque a fluência, ou efemeridade, ou, vamos dizer assim, aquele processo, vamos dizer, abstrato do parapsiquismo, do parafenômeno, é um problema. Então, o registro é uma necessidade para manter o processo vivo. Senão, você some, desaparece. A sutileza do assunto vai embora. Houve, assim, um crescimento funcional? A coisa começou mais séria na minha adolescência. Aos 14 anos, quando eu vi aquele processo todo, que fiz um fenômeno, um quadro com 222 fenômenos, aquilo me chamou muita atenção. O problema era juntar isso. Então, aí eu comecei a fazer chave, juntando os fenômenos, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Aí eu comecei a ver o que já aconteceu comigo de maneira múltipla, simultaneamente, 2, 3 fenômenos. Aí o negócio começou. Agora, no Espiritismo eu tentei explicar isso, mas não dava. Allan Kardec nem teve aí, nem pensou nisso. Os espíritos codificadores não falaram nada dessas coisas que eu falo aqui. Não tem nada disso. Então vocês veem que é tudo meio guia cego mesmo. Agora, Valdo, a gente, né? Nós. A psicografia ajudou nisso? A psicografia ajudou para a gente ter uma ideia do processo intelectual. A hora, por exemplo, que eu recebi uma mensagem que ultrapassava a minha capacidade de já ter estudado aquilo, até aquele ano, eu tinha estudado menos. A primeira que me chamou a atenção foi esse Alexandrino, que eu recebi, que eu não sabia exatamente os detalhes do hemistíquio de um verso alexandrino. Eu não tinha estudado isso. Aí eu fui estudar com um cara que era o melhor. Eu recebi isso em Monte Carmelo. Aí acabaram as minhas férias, eu fui para Uberaba, cheguei lá e fui falar, não, quem é que é o cara aqui que é bom? O nosso professor todo conhece a poética. Não, é o fulano. Então eu fui lá conversar com ele. Ele era um cara que conhecia demais português. Ele tinha uma perna alterada e ele dava aula de português. Tem até um livro dele, sabe como é? Que é um pequeno livrinho, um folheto, que chamava Maquinária ou Maquinaria. Isso para você ter uma ideia como é que ele estudava as palavras. Então eu cheguei para ele e perguntei para ele, onde é que eu posso estudar o processo? Ele falou assim, você tem que estudar o Tratado de Diversificação e outras coisas mais, para você ver o que é o soneto alexandrino e a situação toda. Aí mostrei para ele o soneto, que eu já tinha datilografado, tudo bonitinho. Eu falei assim, esse está perfeito. Rimas, hemistíquio, os tercetos estão perfeitos, os quartetos estão perfeitos, a finalização, a conclusão, a coda do soneto, está perfeito. Agora, de quem que é isso? Eu nunca vi esse soneto. Eu também não sei de quem é não, professor. Isso foi a inspiração que eu tive. Ficou por isso. Aí ele me olhou assim, ó, com o olho. Ele era baixinho, tinha uma perna, sabe, alterada. Mas uma cabeça, e falava rápido, brabo, sabe? Eu nunca pude esquecer esse negócio lá. A hora que ele me falou o que era o processo, e que eu tinha que estudar um hemistíquio, como é que aquilo ali estava perfeito. Como é que você recebe uma coisa que você não sabe? Você é bobo ou você é assim mesmo? Como é que é isso? É aquele negócio que eu falo. Ele falou isso tudo para mim na cara. Agora, Valdo, quando você começou a fazer pangrafia, você já dominava a descoincidência vígio? Não, a pangrafia, quando eu me tornei profissional do assunto, eu já tinha esse fenômeno todo debaixo do braço. Já não tinha mais problema, porque aí eu já tinha tido experiência de projeção mais avançada, já tinha encontrado com um monte de gente fora do corpo, já tinha encontrado com gente que eu conheci nessa vida, na minha infância em Monte Carmelo, encontrei com eles fora do corpo, vi as coisas todas. Então aquilo me deu uma visão muito maior. Aí eu procurava, né? Minhas cogitações eram o seguinte, eu queria ter a pangrafia extrafísica, que é o caminho da consciência cósmica. Foi aí, então, eu comecei a estudar a consciência cósmica, lá do médico lá do Canadá, aquele negócio. Essas coisas todas que tinha. Foi assim que o troço foi ampliando.
Entende? Agora, a cosmoconsciência, do jeito que eu chamo, é que é o corolário de tudo isso. A pangrafia está no meio desse assunto. Aquele primeiro fenômeno que a pessoa tem é para desencadear o processo e a pessoa também ser admitida ao clube do parapsiquismo. Você está entendendo como é que é? Ela está só começando, está engatinhando ali. Mas ali é preciso de ver o desencadeamento, para onde vai. Agora, o caso mais sério também, isso o Espiritismo mesmo me ensinou, que a mediunidade intelectual é superior à mediunidade física. Isso eu vi com muita noção antes. E outra coisa, eu tirei uma conclusão que lá eles não falam muito, que a pessoa com a mediunidade intelectual, ela é menos assediada. A mediunidade física só dá gente assediada. Você está entendendo? Bem alterado. Igualzinho, por exemplo, os médios de efeito físico. Eu vi isso tudo. Agora, depois eu comecei a ficar num dilema. Bolas, eu tenho efeito físico. Então eu não posso ficar igual a esses caras. O povo tudo morre mais cedo, por alguma bobagem. Eu tenho que superar isso. Esse foi uma das conversas que eu tive com o Chico, logo que encontrei com ele. Eu falei assim, olha, você conheceu o Peixotinho, como é que era? Peixotinho eu não conhecia. Então eu queria saber, porque isso aí eu não vi, porque ele materializava, tinha as coisas todas. Mas eu fui examinar, o Peixotinho está na mesma turma, mesma equipe, não tinha nada. Eu nunca vi um que saísse desse regimento primário. Não vi nenhum. Eu pensei, por exemplo, que o Aguipau, lá nas Filipinas, fosse superior que nada. O cara depois ficou doido com dinheiro. Depois apareceu um outro em São Paulo, que tinha até um apelido, que eu fiquei muito amigo dele. No fim, teve um amigo meu que comprou, colocou ele numa indústria, aquilo tudo acabou que ele fazia. Quer dizer, vida humana é dura nisso aí. Agora, em legislogia, o nível de entrosamento das leis da fisiologia humana com as leis da parafisiologia consciencial na holossomatologia. O caso todo é o seguinte: deve entender que a rigidez holossomática influencia a parapercepção e vice-versa? É lógico. Poderia explicar melhor essa interação? Não, o caso é o seguinte: quanto mais a pessoa tenha uma bagagem intelectual mais ampla, profunda, abrangente, melhor para ela ver como é que a parafisiologia do holossoma dela. Isso que a pessoa tem que ver. Quanto mais ela entender o soma, mais ela vai entender o resto dos veículos de manifestação. Ao tentar descobrir